Meus queridos irmãos, boa noite. Mais uma vez, nós estamos aqui para conversar. O horário não é costumeiro, o horário não é aquele que nós temos e também sem aviso, mas, como eu falei a semana passada, eu falei sobre remir o tempo, eu só não me lembro se foi nesta plataforma ou na outra. Estou dando problema no som. No meu dá para ouvir. E nós estamos acertando, né? Estava aqui, estou pensando em algumas coisas para o final de semana. Nós já temos uma aula preparada, a aula de número 4. Essa será transmitida pelo YouTube. Na segunda-feira ela já estará à disposição da plataforma. Eu gostaria de pedir aos irmãos que puderem, que quiserem, nos dar uma força, nos dar uma ajuda, que acesse o canal lá no YouTube, que assista, curta, compartilhe, ou não curta, fique à vontade. Mas a nossa intenção é que o Evangelho ele obtenha cada vez mais espaço, né? Mas um Evangelho, vamos chamar de genuíno, né? Como diz o apóstolo Pedro, que nós devemos procurar como crianças recém-nascidas o puro leite genuíno, um alimento genuíno, verdadeiro, para que por ele vá descrescendo. E é isso que nós temos procurado, né? Não estamos querendo brincar com a vida de ninguém, não estamos querendo vos trazer um evangelho que vá além, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, além daquele que ele já nos tem anunciado, que também foi nos anunciado pelos outros apóstolos, pelos profetas. E desde o princípio a mensagem é de salvação. Salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um sentimento de salvação genuíno, de uma segurança. Na semana também nós falamos sobre a esperança equivocada lá no YouTube, se você puder, e sentir desejo também. Quando a nossa esperança é equivocada, quando nós estamos esperando de maneira errada, quando a nossa fé está baseada em alicerce errado. E hoje, estou dando aqui um tempo, convidando os irmãos para estarem conosco. Alguns já podem ver aqui no quadro aquilo que nós vamos falar nesta noite. Na semana passada nós falamos sobre a fé equivocada, estamos falando sobre a escola bíblica dominical desse trimestre, né? Estamos postada a lição de número 3 amanhã, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos gravando e postando também a lição de número 4. Descrição de número 4 está no quadro aqui do lado. E aqueles que quiserem assistir amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos gravando ao vivo e lançando na página no domingo à noite, segunda-feira de manhã, no dia 20, alguma coisa assim neste sentido. Mas eu peço encarecidamente a ajuda dos irmãos. Se você puder compartilhar, se você puder convidar
mais alguns amigos, mais algumas pessoas, para não para engajar com a minha causa, não. Como eu já disse, a nossa única intenção é poder transmitir o Evangelho. E às vezes, irmãos, para uma aula, uma mensagem, 40, 30 minutos não é o suficiente. Enquanto nós vemos aí fora pessoas, outros tipos de ensinamentos, de doutrinas, eles têm aí 1, 2, 3 horas. Nós, malemar, temos aí, como dizia o antigo, né, malemar, nós temos aí 30 minutos e quando passamos disso, há uma comoção quase que geral no meio da igreja, né? Os cristãos, eles não têm hora para chegar no templo, para iniciar o culto, mas tem que ter uma hora para terminar, senão há um burburinho, há uma comoção muito grande, né? E isso tem dificultado a transmissão do Evangelho porque pela falta de interesse, né? Chegar cedo não, né? Meia hora de joelhos, ver se o diácono, se o auxiliar está precisando de ajuda, não. Mas tem que terminar, se possível, 5, 10 minutos antes, para que alguns, não são todos também, não estamos generalizando, mas alguns crentes, eles, né, têm sua vida que segue depois do horário de culto, né, sua vida social, sua vida material, e eles ficam extremamente irritados quando o horário ou qualquer coisa saia daquilo que ele planejou. Então os cultos hoje não são mais planejados para a glória de Deus. A reunião das igrejas, a maioria delas, já não são mais para glorificar a Deus, mas para satisfazer algumas pessoas, né? Algumas pessoas. Alguns por problema de saúde, outros problemas da idade, e outros meramente por vaidade mesmo, né? Por quererem chegar, sei lá, mais cedo em casa para assistir os seus programas televisivos preferidos, né? Ou alguma outra coisa, alguma reunião extra que é marcada depois do culto. E eu estava pensando nisso, eu ouvi uma mensagem nesse sentido e eu passei ali a última semana, últimos 10 dias pensando nisso, né? A preocupação das pessoas não tem sido, a maioria delas não tem sido em prestar um culto, né, desprovido de ansiedades, desprovido de agendas, desprovido de horários pré-estabelecidos pelo homem, mas ele simplesmente, eu sei, né, são mais de 30 anos nesta caminhada, eu sei que tudo tem que ser feito com ordem e com decência, mas também não podemos perder a fé e a essência, né? A fé e a essência, ordem e decência, mas também fé e essência, e a nossa essência é adorar a Deus, né? Desde que o tempo não seja extrapolado por meninices, não seja extrapolado por criancices, por novos paradigmas, mas 15, 20 minutinhos a mais ali não vai fazer mal a ninguém, né? Se alguém tiver algum problema de saúde, que peça, né? Já estipule para o dirigente que vai ser preciso sair. Então quer dizer que se Deus resolver fazer alguma coisa extraordinária, não pode, porque alguns não querem, porque alguns não gostam. E eu estava me lembrando da vida destes 4 jovens que estão relatados no livro do profeta Daniel, né? E suas vidas, como elas foram gastas, vamos dizer assim, aproveitadas, né? Quando falamos sobre remir o tempo, tem uma versão que diz aproveitando bem,
E a vida destes 4 jovens aqui, Daniel, Israel, Azarias e Ananias, ou os seus nomes egípcios, ou, perdão, babilônicos que foram dados a eles, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas eu gostaria de falar sobre quando o testemunho deve ser verdadeiro, quando nós precisamos de alguma maneira que a nossa vida, que o nosso, na lição vai ter também, quando o nosso comportamento, quando a nossa conduta, né, a nossa maneira de viver, de estar, de ser, de se desprover, desprender de algumas coisas para que o nosso testemunho ele seja verdadeiro. E eu poderia mudar quando o testemunho deve ser verdadeiro, quando ele tem que ser verdadeiro. Eu posso dar a ênfase que eu quiser, mudando aí algumas palavrinhas, né? Então aqui está quando o testemunho é verdadeiro. Então quando o testemunho é verdadeiro, e eu estava olhando para a vida desses 3 jovens, no capítulo 3 de Daniel, eu vou usar, logicamente, são 30 versículos, como eu sempre tenho dito, depois você tem tempo, você pode, com mais tempo na sua casa, analisar versículo por versículo, mas por hora nós vamos pegar versículos não isolados, nem fora de contexto, mas usando o contexto. E o contexto é esse. Agora é criada uma estátua e todos os seres humanos, todo o reino, eles têm que se prostrar diante desta estátua, desta imagem, né, que Nabucodonosor cria, e todos têm que se ajoelhar num determinado momento. Quer dizer, quando alguns instrumentos eram tocados, todo o reinado, todos os súditos tinham que se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor constrói. Né? Se nós trazermos para os dias de hoje, não é diferente. Né? Quantas vezes o crente está sendo praticamente obrigado a se prostrar diante de pensamentos, diante de paradigmas novos, diante de ideias e algumas imposições até. E está chegando o momento dos cristãos de verdade eles terem que fazer uma escolha. Nós estamos vendo que o mundo caminha para este derradeiro fim, para este ocaso, que é a questão de fazermos uma escolha. Teremos que fazer uma escolha, ou nos prostraremos diante das imagens, das esculturas, das ideias, né? Não estou falando aqui em si de uma imagem, seja de qualquer material que seja, eu estou falando de ideias, de pensamentos, de novos paradigmas, né? De mudanças que o mundo dominado pelo excesso do pecado ele tem exigido de cristãos, de denominações, de igrejas, e alguns, né, por hora, alguns já estão se curvando a estas ideias. Né? Nós vemos até grandes líderes, alguns nomes já de certo peso, já se rendendo a algumas coisas. Porém, existe uma forma de mudar uma situação. Qual é esta forma? Nós vemos aqui no tema, uma das formas é quando nós damos um testemunho verdadeiro, quando nós vivemos, no nosso caso, logicamente, eu não posso dizer sobre o Evangelho no Antigo Testamento, porque não tinha o Evangelho ainda, mas existiam as leis, existiam, né, a Torá, existia o Pentateuco, os livros poéticos, proféticos, havia a lei, e os homens eles tinham que viver conforme os ditames de Deus desta maneira. E hoje nós temos aí, né, nós temos os evangelhos, nós temos as epístolas, nós temos os livros
do Novo Testamento que nos norteiam, que nos baseiam, ou que nos dão uma certa direção para as nossas vidas. Então vejam bem, e eu coloquei aqui, quando o testemunho é verdadeiro, não é uma pergunta, né? É tão somente uma constatação. Quando o testemunho é verdadeiro, o que acontece? Agora sim eu vou entrar em algumas questões. O que acontece? Quais as mudanças? O testemunho do cristão pode mudar uma situação? O testemunho da igreja em si, ela pode mudar a história? O testemunho do cristão, da igreja, pode mudar situações? Podem mudar reveses, situações contrárias? São perguntas que nós precisamos fazer. Nós vivemos num tempo em que os crentes estão descrentes, né? Vivemos tempos de crentes descrentes. E eu gostaria de falar sobre isso. Isso não é uma introdução, é só para que, se algum irmão ou irmã se interessarem em assistir esta live, ela tem, eu estava pensando, poderia estar fazendo alguma outra coisa, assistindo uma televisão, ou filme, uma série, não. Eu estava conversando com a minha esposa, e já que estamos falando sobre remir o tempo, vamos saturar, vamos enviar mensagens para que o povo de Deus, pelo menos aqueles que se interessam, eles tenham aí opções, vamos dizer, opções para aprender, né, para uma infinidade de coisas, tá bem? Então, quando o testemunho é verdadeiro, nós temos a história aí, voltando ao contexto, esses 3 jovens, eles colocaram em seus corações que eles não iriam se dobrar diante da imagem construída por Nabucodonosor. Eles não iam se curvar, se dobrar, se entregar, se render, simplesmente substituir a adoração a Deus, que é devida a Deus, né, por medo, ou por constrangimento, ou por convenção, né, por conveniência, vamos dizer assim. Existem pessoas hoje que eles vivem desta maneira, eles agem por conveniência. Então, se convém agir de uma certa forma, eles agem, se convém agir de outra. Mas esses 3 jovens, esses três rapazes, eles assentam em seus corações, né? Eles tomam a decisão de não se curvarem, Mas vejam bem, obviamente que eles sabiam que, tomando esta decisão, suas vidas corriam perigo. Suas integridades físicas corriam perigo. Talvez os privilégios que eles tinham, mas talvez não chegasse a uma coisa capital, mas os privilégios que eles tinham como amigos de Daniel, né, como jovens também, sábios, entendidos, como diz a Bíblia, eles perderiam alguns privilégios que lhes eram dados pelos soberanos babilônicos, e depois vieram os medos e persas, depois vieram os gregos, e assim sucessivamente. Porém, estamos falando agora de uma determinada época. Estes homens, eles não levaram em conta seus privilégios, suas posições, eles não levaram em conta nem mesmo suas vidas, a um determinado ponto que eles dizem assim: olha, se o nosso Deus não nos livrar das tuas mãos, ó rei, mesmo assim nós não serviremos, nós não nos prostraremos diante daquilo que você coloca como um Deus, né? Uma imagem, o que seja, ou uma ideia, ou qualquer coisa que seja. Então nós precisamos nos preocupar. Porém, esses aqui, né, nós vamos ver que o que acontece quando a nossa vida
é uma vida verdadeira. Não estou falando de uma vida perfeita. Estou falando de uma vida verdadeira, de uma vida de fé, uma vida de submissão à palavra de Deus, às doutrinas de Deus, de uma vida entregue, voluntariamente entregue a Deus, uma vida que é vivida na presença do Senhor. Então, o que acontece quando um cristão ele dá um testemunho verdadeiro, quando a sua vida é um testemunho verdadeiro? Eu gostaria de começar pelo versículo 15, que está aqui, né? E na minha Bíblia, nessa versão que eu estou usando aqui, diz assim, na versão que eu estou usando agora, e começa com agora o versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, ponto e vírgula, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é, eu quero esta parte, e quem é o Deus, deixa eu achar aqui, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então vejam bem, nós começamos com uma situação difícil. Ora, simplesmente olha para ele e diz, se vocês estão prontos, eu vou dar mais uma chance. Se vocês estiverem prontos, quando virem o som da buzina, disso, daquilo, qualquer música, vocês estão prontos? Se não, eu vou lançar vocês. Então vejam bem aqui, lá vai o perigo de vida, ou o perigo de morte, não sei, você pode chamar. Né? Agora eles correm um risco, e é um risco extremo. E veja bem, a audácia deste homem. Ele diz, eu não conheço quem possa. Por quê? Porque ele está acostumado, é um homem que está acostumado a subjugar, estava debaixo de suas mãos todas as nações. Todas as nações, tudo, até mesmo os judeus estavam debaixo do seu cajado, estavam debaixo da sua autoridade. Veja aqui que ele a primeira coisa que o testemunho do cristão vai encontrar é isso aqui, é o desprezo ao nosso Deus. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Há um desprezo enorme, é uma zombaria. E nós vemos, eu não vou dizer porque você acompanha nas mídias, sejam elas televisionadas, radiofonizadas, escritas, a mídia, sei lá, digital, você já está acostumado a ver aí inúmeros abusos contra a nossa fé, contra o nosso Deus, contra a palavra do nosso Deus. E veja bem, a primeira coisa que eles vão fazer é isto, eles vão tentar desmerecer, desprezar. Veja que Nabucodonosor, ele diz, e quem é o Deus? Quem é este Deus que poderá livrá-los da minha mão? Então vejam bem, desprezo. Né? Ele está desprezando tanto a Deus quanto aos servos dele. Os servos dele. Quer dizer, quem é vocês? Se o Deus de vocês não pode, vocês menos ainda. Porque aquele homem estava acostumado a subjugar deuses com D minúsculo. Aquele homem estava acostumado a subjugar nações que estavam debaixo de, sei lá, religiões, fé, alguma coisa. Todos têm, se nós olharmos ao longo da história, desde o princípio, todas as nações têm a sua fé, têm o seu Deus, têm o seu... Mas existe o Deus, existe o Senhor Yahvé, né? Existe o Senhor Adonai, existe o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E Nabucodonosor aqui ainda não tem este contato com ele. E é aqui que entra o testemunho verdadeiro. Veja, a primeira coisa que esses jovens fazem é se negarem a se prostrar, é se negarem a entregar-se, é se negarem a se posicionarem
contrário àquilo que eles são instruídos desde a sua infância. Veja que o judeu ele é instruído desde a sua infância, tanto é que o próprio rei Salomão, ele instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até a sua velhice ele não se desviará dele. Então vejam bem, havia aquele costume do pai, né, do cabeça da casa, na gestação de sua esposa, os 9 meses de gestação, ele lia a lei, ele lia a Torá, né, em voz alta, com a mão, né, alguns historiadores dizem isso, com as mãos postas sobre o ventre de sua esposa, e ele lia em voz alta, porque a ideia é que a criança ela poderia ouvir, ela vai de uma maneira ou de outra, não sei qual, mas ela vai entender aquilo que está sendo falado para ela, aquilo que está sendo ensinado, lido, ela está ouvindo, sentindo no ventre, assim como ela sente um ambiente bom, né, quando a gestação ela é feita num ambiente bom, agradável, salutar, ela também sente quando o ambiente é ruim, é nocivo, é hostil, é ofensivo, é perigoso para ela. Não será uma gestação muito agradável, né? Aquela criança ela não será formada. Mas vamos aqui voltar. Esses homens eram instruídos desde a sua meninice de que havia, de que há e de que existe um só Deus, né? Aí você pode dizer um só Deus na Trindade, na triunidade, né? Deus Pai é um só Deus, que ele vive, que ele existe em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é uma doutrina já enraizada, principalmente para a nossa linha de pensamento, para a nossa linha doutrinária, exegética e assim sucessivamente. Mas veja bem, por que o testemunho tem que ser verdadeiro? Porque nós enfrentaremos isto. Veja, o desprezo. Quem é este Deus? Havia um corinho antigamente que nós cantávamos. Corinho é um ineto, uma música pequena. E alguém fazia uma pergunta: onde? Onde está seu Deus? Onde? Onde está seu Deus? E o crente respondia: meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Então vejam bem, a partir deste momento, nós vemos que o testemunho do cristão ele tem que existir. Por quê? Porque sempre haverá o desprezo ao nosso Deus. Quem é o seu Deus? Quem pode te livrar? Onde ele está? Qual é o tamanho dele? Qual é a cor? O homem chega a uma insanidade a querer discutir a cor do Deus, a querer discutir o tamanho do Deus, a querer discutir, sei lá, tamanhos de fé, tamanhos de sentimento, como você sabe. Vejam bem, tudo isso nós sabemos pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então vamos lá. Primeira coisa que o testemunho verdadeiro faz, ele vai enfrentar o desprezo ao nosso Deus, tanto ao nosso Deus quanto à sua palavra. Obviamente que se Deus quiser se defender, ele vai fazê-lo da melhor maneira possível. Porém, nós estamos aqui como que? Para defender uma fé que uma vez foi dada aos santos. Judas diz isso, né? Judas, o meio-irmão de Jesus Cristo, ele vai dizer isto. Defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Nós não vamos defender Deus, nós vamos defender a doutrina, a fé, nós vamos defender a palavra que nos foi enviada. Então a primeira coisa, quando o testemunho verdadeiro, quando um cristão, o seu testemunho é verdadeiro, ele vai responder essa pergunta: quem é o Deus que pode me livrar? Veja, esses homens, eles chegam ao ponto. Agora, o seu testemunho vai além. Veja bem que coisa interessante. O testemunho desses 3 jovens vai além de uma mera confissão. Se o nosso Deus não nos livrar, ó rei, fique sabendo que nós... Porém, agora, a exigência desse testemunho, ele pega um degrau maior. Vamos dizer assim, como diz o povo aí fora, é uma prateleira mais acima.
É uma prateleira mais acima. Por quê? Porque agora eles vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E interessante que essa fornalha ela vai ser aquecida 7 vezes mais. Veja que tudo isso eles estão vendo, eles estão olhando, eles estão ali do lado, manietados, suas mãos amarradas, seus pés amarrados com suas próprias roupas, né? E eles estão vendo. Eles estão vendo aí agora as labaredas saem pela, sei lá, devia haver alguma entrada de ar, tem que haver, né, no triângulo do fogo, tem que haver o elemento, o oxigênio, para que exista fogo. Se não houver um dos 3 elementos, combustão, comburente e combustível, não existe fogo. Não existe fogo. Então, tem que haver uma entrada de ar. Né? E eu acredito que essas labaredas, essas línguas de fogo, elas começaram a sair por tudo quanto é lado. E a situação vai ficando mais difícil, mais, sei lá, horrível, horrível. Né? Você, dependendo da quantidade de fogo, da intensidade, do calor do fogo, ele chega a fazer barulho. Tem alguns que acham que até ele fala, né? Tem aquela brincadeira de que o fogo, até o seu barulho é terrível, é fortíssimo. E aquilo foi assustando, vejam bem, assustando. Porém, eles mantiveram o seu testemunho, eles disseram, nós não vamos fazer. E nós vamos para a segunda parte. A partir do momento em que o crente ele está disposto a testificar do poder deste Deus, do poder desta palavra, do poder desta mensagem, ele está disposto a continuar entregando, ainda, como diz lá no Apocalipse, ainda que ele seja necessário morrer, seja fiel até a morte. Ele não está falando de uma extensão de vida, mas seja fiel, ainda que te seja necessário morrer. Se você tiver que morrer, seja fiel. Então, muitas vezes nós interpretamos, eu não sei se houverem outros intérpretes aí, se você achar que está errado, pode comentar, pode dizer. Mas quando a Bíblia diz assim, ser fiel até a morte, não está falando meramente de uma extensão. Você tem, se você viver 100 anos, você vai ser fiel por 100 anos. Se você viver 150 anos, você vai... Não, está dizendo assim, seja fiel, ainda que lhe seja necessário morrer. Ser fiel até a morte. Até a morte. Quer dizer, agora esses homens estão à beira da morte. Esses 3 jovens estão à beira da morte. Veja que a situação é tão complicada que no momento em que os homens que vão lançar os 3 jovens no fogo, eles chegam perto da entrada dessa fornalha, todos eles morrem. Já com a caloria, só a caloria proveniente do interior da fornalha. Estes homens já morrem. Agora os 3 são lançados. Porém, meus queridos irmãos, quando o testemunho é verdadeiro, nós vamos ver o ponto de número 2. O testemunho de um crente de verdade assombra o mundo. O mundo não entende. Policarpo, um senhor de 86 anos, ele enfrenta o imperador e diz para ele, acenda a pira, acenda a fogueira. Aqueles homens e mulheres que eram lançados no Coliseu, que eram, eles eram martirizados. Se você ler ali a Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que alguns foram cerrados ao meio, queimados no fogo, outros... a forma de martírio dos romanos era extensa. Eles eram extremamente sádicos, extremamente perversos, né? Sendo a crucificação a pior de todas. Mas eles iluminavam a rua com cristãos. Os cristãos eram mergulhados em piche, em alguma coisa, e à noite eles colocavam fogo em aquelas vias, né? Acho que uma das mais famosas é chamada de Via Ápia. Elas eram iluminadas com cristãos. Cristãos, tanto crianças quanto idosos, eram lançados aos leões, eram lançados às bestas feras, aos gladiadores, e eles eram extremamente sádicos, sanguinários,
Porém, o que acontecia, como diz um hino muito antigo de mar, cada gota de sangue que caía era uma semente, um cristão, uma família que se tornava cristã, que aceitava Jesus. Por quê? Porque eles ficavam assombrados. Eles ficavam assombrados. Veja quando o testemunho, aqueles homens e mulheres, agora vamos pegar alguns aqui no Novo Testamento, na eclesiologia, na história da igreja, tem muitos livros muito bons a respeito disso, muitos livros bons, melhor dizendo, a respeito da vida, do martírio, do testemunho, de tudo aquilo que aconteceu com a igreja no decorrer do tempo. Então você vê que estes homens, o testemunho deles faz o quê? Agora eles faz com que eles sejam lançados numa fornalha ardente que está aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais. Então imaginem o calor proveniente, não só isso, mas o tamanho das chamas, a temperatura excessiva. Agora que vem a parte, veja, quando o testemunho é verdadeiro, é óbvio que pelo seu sadismo, o que ele vai fazer? Ele quer ver os corpos sendo incinerados, ele quer ver aqueles 3 jovens abusados, aqueles 3 jovens que o enfrentaram, aqueles 3 jovens que o desobedeceram à sua ordem. Ele quer ver eles pagando a dura pena que lhes foi imposta. Porém, veja bem, por causa do testemunho verdadeiro, agora nós temos um homem que desprezava, zombador, agora nós temos um homem assombrado, assustado. E ele pergunta assim, aqui, quando nós vemos o versículo 25, deixa eu ver se eu estou certo, diz assim, e respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, veja, foram 3 manietados, amarrados com suas mãos, amarrados seus pés, com as suas próprias roupas, foram 3, vejam bem, agora vejam o assombro, onde está o assombro? Respondeu e disse, eu porém vejo 4, foram 3, agora são 4. E os 3 que estavam amarrados, estão agora o quê? Soltos, que andam passeando dentro do fogo. E não há lesão neles. Vamos parar primeiro por aqui. O assombro, por quê? Primeiro foi lançado 3 amarrados. Agora tem 4 e os 3 originalmente lançados estão soltos. E eles não somente estão soltos e tem uma companhia agora, tem mais um com eles e eles estão passeando. Ora, irmãos, dependendo da temperatura, aqui na minha região, a temperatura é altíssima no verão, alcança aí seus 40, 42 graus, facinho. Agora imagina essa fornalha 4 vezes, 7 vezes mais. E os homens simplesmente, o que eu quis dizer é o seguinte, que aqui quando o calor está muito, o verão é muito quente, nós vamos procurar o quê? Sombra, nós vamos procurar nos abrigar, nos esconder, sei lá, sair de perto, procurar alguma coisa que nos proteja tanto do calor quanto da incidência dos raios solares que são nocivos à saúde da nossa pele. Mas esses homens estão simplesmente caminhando, passeando, andando, e eles têm a companhia de um 4º homem. Então veja, quando o testemunho é verdadeiro, o desprezo passa a ser assombro. Agora esse homem está assombrado. E todos os que estavam esperando que algo ruim acontecesse aos cristãos, ou aos crentes, ou os testemunhos verdadeiros, aqueles que testificavam verdadeiramente, lhes acontecesse algum dano, a surpresa não está acontecendo nada. Ele disse, vejo 4, lancei 3 amarrados, tem 4, todos estão soltos e estão passeando. Mas o que eu quero dizer não é isso. Primeiro ele começa, quem é esse Deus? Mas o número 2, o que ele faz no versículo de número 25, a última parte, a parte B que nós deixamos de ler. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho
dos deuses. Quando o testemunho é verdadeiro, meus queridos irmãos, o assombro, vou chamar de sei lá o que, o cabra fica desnorteado, ele diz, eu não entendo, nós lançamos 3, tem 4, estão todos soltos, e o principal, o quarto que nós não lançamos, ele simplesmente apareceu lá, ele tem a semelhança do Filho dos Deuses, ele só errou uma coisa, ele colocou Deus no plural, e quase ele acertou. Se ele fala, o quarto é semelhante ao Filho de Deus, ele tinha acertado. Mas ele usou um plural, Filho dos Deuses. Era o que ele conhecia. Mas o que eu quero dizer aqui é isto. O testemunho, primeiro, vence a zombaria. Segundo, o testemunho do crente verdadeiro, ele assombra. Porque todos estão esperando que algo ruim aconteça. Veja, Paulo na ilha eu já ia trocando Paulo e João na ilha de Patmos. Quando ele chega em Malta, quando o barco em que eles estão é assolado por uma tempestade, é destruído, porém Deus envia o seu anjo e diz para Paulo, veja bem, todos estarão, vai perder mantimento, vai perder o navio, porém todas as almas aqui eu estou entregando nas tuas mãos, são tuas, ninguém vai se perder. Então, olha que interessante. Mas não é isso que eu quero dizer também. Paulo sai, a ilha, obviamente, devia estar num tempo ruim, sei lá, o material estava molhado, então eles precisavam fazer uma fogueira para se aquecer. A noite deveria estar fria, não sei, estou só conjecturando, não estou aqui inventando uma doutrina, nem colocando uma doutrina, ou não colocando palavras na Bíblia que não existem. Mas o interessante é que eles precisavam fazer uma fogueira. E Paulo, obviamente, como não era um obreiro preguiçoso, que tem alguns que usam seus cargos, suas credenciais para se eximir do trabalho duro, do trabalho pesado. Eu sou fulano de tal, eu não vou fazer isso porque não compete. Como não compete? Paulo simplesmente vai buscar lenha igual a todo mundo. Paulo não era um chupim, Paulo não era um obreiro aproveitador. Não, ele vai ajudar. Mas veja bem que coisa interessante. Quando Paulo ele ajunta o seu molho de lenha, de madeira, e quando ele vai lançar no fogo, o que acontece? Uma áspide, uma cobra, uma serpente, ela sai, ela foge do fogo. E a única forma que ela encontra de fugir do fogo é grudar, cravar as suas presas na mão de Paulo. E o interessante é que, veja, olha o desprezo também aqui em Malta. O que eles falam? A justiça realmente é contra este homem. Ele deve ser um homem muito terrível. Porque acabou de escapar de um naufrágio, mas a justiça, se você olhar ali em Atos, justiça está com letra maiúscula. O J é maiúsculo. Porque justiça é uma deusa. Justiça ali era uma deidade para eles. Ele diz, olha, a Deus a justiça não deixa. Ele não vai viver. Então veja, eles agora estão zombando de Paulo, olha o desprezo. Escapou, mas a cobra agora vai morrer. Mas o testemunho de Paulo é verdadeiro. Ele falou, o Senhor falou comigo em sonhos. E ele disse, olha, nenhuma alma se perderá. Quando Deus disse ninguém se perde, ele ainda olha para Paulo lá no começo e diz, importa que você se apresente a César, você tem que chegar em Roma. Então não seria uma cobrinha de nada que destruiria aquilo que Deus disse. E Jó, ele vai falar, ele diz, e Deus diria, e quando Deus diz, quem o faz voltar atrás? Ninguém. E Deus já havia dito a Paulo que ele estaria diante do César, ele estaria diante de Herodes. Então, o interessante aqui é que agora começa o assombro, porque eles estão esperando Paulo morrer. Paulo não morre. Aí alguém diz, não morre, mas vai pelo menos inchar. Pelo menos vai inchar.
E Paulo está tranquilo. Eu acredito que Paulo foi buscar mais alguma madeira, alguma lenha para ajudar ali no fogo, sei lá, buscar água para esquentar, para fazer um chá, um café, um cafezinho à noite, uma noite fria, um cafezinho é bom. Eu estou só aqui, né? Vamos florear, como diz. Mas olha que coisa interessante. Primeiro, eles zombam, a justiça não deixa ele viver. Segundo, eles já estão meio apavorados. Não, mas pelo menos vai inchar. Pelo menos vai acontecer alguma coisa. Não tem que acontecer alguma coisa. Foi uma cobra que picou na mão dele. E ela é venenosa. E quando nada disso acontece, aí vem o assombro principal. O assombro principal. Qual é? Que não acontece nada. Por quê? Porque Deus honrou o testemunho de Paulo. Deus honra a fé. Paulo não estava ali brincando. Paulo estava ali por causa do Evangelho. Paulo é perseguido por causa do Evangelho. Paulo, tanto é que Deus, quando vai falar com Barnabé, com Ananias, lá no começo de tudo, ele vai dizer, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer. Mas não é esse que mata, não, matava. Agora ele vai morrer por causa do Evangelho. Não é o que mandava prender, mas agora ele vai ser preso. Não é. Então, quando o testemunho é verdadeiro, o que acontece? Deus acompanha, Deus honra a fé. Então vejam bem, sai do desprezo para o assombro. E lógico, que o que vai acontecer agora? Não tem mais, vai fazer o quê? Aquecer mais 7 vezes, 14 vezes, 20, ou ele poderia multiplicar por 3 ou por 7 várias e várias vezes. Aqueceu 7 vezes mais, ele poderia mais 7, elevar-se ao quadrado, ele podia pôr fogo na cidade toda. Porque Deus honraria o testemunho daqueles 3 jovens de qualquer maneira. Por quê? Porque o principal é isto. Tem um quarto homem, e a semelhança dele é do Filho, o seu aspecto é semelhante ao Filho dos deuses. Como eu disse, ele só errou na paternidade, né? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Quem estava ali? Eu poderia colocar aí como uma aparição atemporânea de Cristo, né? Assim como muitas vezes nós vemos anjos que aceitam a adoração, um anjo que aceita o sacrifício, porque os anjos não aceitam o sacrifício, não aceitam a adoração, mas em determinados momentos da Bíblia você vai ver anjo escrito com letra maiúscula, um A, e ele aceita a adoração. É uma teofania, é uma aparição atemporânea, uma atuação atemporânea do Filho de Deus. E nós vemos que o Senhor aparece. Aqueles 3 não estavam sozinhos. Assim como eu gostaria de fazer um adendo, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Ora, covas se abrirão, celas se abrirão, perseguições podem vir contra a igreja, porém, nós temos que saber que o quarto homem sempre estará conosco. O quarto homem sempre estará com você. Vai dar medo? É lógico que vai. Nós vamos nos assustar? É lógico que vamos. Nós podemos até titubear, vacilar? Podemos. Mas uma coisa que nós não podemos nos esquecer é: o quarto homem sempre estará conosco. Se você olhar lá no barquinho, ele vai estar lá. Nem que seja dormindo, mas ele vai estar lá. Se você olhar na fornalha, ele vai estar lá. Se você olhar na cova dos leões, ele vai estar lá. Por quê? Porque quando o testemunho é verdadeiro, veja bem, assombra, assusta. As pessoas perdem o gingado, o rebolado, vamos dizer assim, quando um crente de verdade está. E agora não tem mais jeito. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a temperatura? Ele vai pôr fogo na cidade? Ele vai queimar todo mundo e não vai queimar os outros 3. Então qual é a última opção agora? No versículo 29 está assim. Ele chama os jovens, ele chama as pessoas
os 3 jovens, e só vem os 3, que agora já não precisa mais. O quarto homem agora já não. O quarto homem agora, ele já cumpriu a sua parte. E vem os 3 jovens. E o interessante é que quando o testemunho é verdadeiro, acontece isso aqui, olha. Nabucodonosor, ele chega a uma conclusão: por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Deus aqui. Primeiro ele diz quem é o Deus, agora ele diz qualquer um que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Quando o testemunho é verdadeiro, quando o cristão é verdadeiro, o que acontece? Veja, quem é este Deus? E agora, não há outro Deus além deste Deus. Então ele começa com uma zombaria, depois ele vem para o assombro, e o terceiro ele vem para o reconhecimento de que não existe outro Deus além do Deus que está descrito na palavra dele mesmo. Ele inspirou em cerca de 1.600 anos, cerca de 40 homens. Ele inspirou homens de todas as classes sociais, de todo tipo de cultura, de todo tipo de profissão, desde sábios até pescadores, boiadeiros. E veja que todos estes homens, eles não diferem. As suas mensagens não entram em conflito, não geram conflitos. Elas são, como nós temos o costume de dizer, dos 3 evangelhos, sinóticos. Quer dizer, eles têm a mesma ótica, a mesma visão. Se você vê, o Gênesis começa concluindo no Apocalipse, não há nenhum tipo de atropelo, não há nenhum tipo de discordância, não há nenhum tipo porque a Bíblia é infalível, é inerrante, é imutável a palavra de Deus. Então veja que coisa interessante. Ele começa dizendo quem é o Deus, e no final ele reconhece quem é o Deus. Por causa do testemunho verdadeiro, ele reconhece quem é o Deus. Ele sabe agora quem é o Deus, e não é o Deus daqueles que se prostravam ao som da cita, ou da gaita de foles e de qualquer instrumento musical. Não era o Deus deles, é o Deus dos 3 que disseram não vamos nos prostrar. Eles disseram 3 vezes, não vamos nos prostrar, vamos para a fornalha. E ao sair, eles vão dizer, nós vamos reconhecer. Versículo 30, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidenego na província de Babilônia. Então veja bem, vamos deixar agora a prosperidade dos homens, dos homens que dão testemunho para glorificar a Deus, para exaltar suas vidas, porque através do seu testemunho, porque através da sua fidelidade, porque através da sua persistência, né, da sua resiliência, né? Na aula de segunda-feira vai ter esta palavra, resiliência. Nabucodonosor chega à conclusão, porque ele diz, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Este quem? Yahvé dos exércitos. O Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O doador, aquele que nos dá o seu Filho. E o seu Filho nos dá o seu Espírito Santo, para que hoje nós tenhamos ainda mais força, ainda mais fé, para testificar. Mas não testificar de qualquer maneira, não um testemunho convencional, vamos dizer assim, conveniente, não um testemunho capenga, mas um testemunho verdadeiro. Veja, hoje nós temos habitando em nós o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É aí que está a diferença
É aí que está hoje a diferença nas nossas vidas. Então, quando o testemunho verdadeiro, ele faz o quê? Ele vence o desprezo, ele causa assombro, ele assusta, e ele faz o quê? Ele honra a Deus. Aqueles que os ouvem, aqueles que os assistem, aqueles que os veem, eles vão temer a Deus, eles vão criar um tremor diante de Deus, eles vão honrar a Deus. Começa desprezando e termina adorando. É esse o testemunho do cristão. Que nós possamos nesta noite pensar nisto. Testemunho do cristão. O testemunho do cristão. Mas o testemunho tem que ser verdadeiro. Não pode ser conveniente. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora é, outra hora não é. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe suas vidas. Que Deus abençoe suas famílias. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo.